Meu irmão, minha irmã, hoje dia 6 de fevereiro, terça-feira, a igreja se recorda dos primeiros mártires japoneses, Paulo Miki e os seus 25 companheiros mártires. Foram martirizados em Nagasaki, no Japão, em 1587. Eram franciscanos, jesuítas, alguns leigos, catequistas, alguns coroinhas da paróquia. Foram os primeiros cristãos daquele lugar. Os jesuítas e os franciscanos tinham levado o evangelho e estas pessoas nativas daquele lugar tinham se convertido. Porém, eram poucos, a opressão era grande, a perseguição religiosa maior ainda, e não conseguiram sobreviver. Foram perseguidos e executados por defender, por não ter medo de levar o nome de Jesus até as últimas consequências. O sangue desses primeiros mártires é o que regou e rega ainda hoje a igreja cristã naquele lugar, que ainda hoje enfrenta tantos desafios, que cresce tão pouco naquela região do nosso planeta. Deve ser para nós um motivo para nós rezarmos pelo povo do Japão, pelo povo da Ásia, que em meio a tantas dificuldades continua seguindo o Evangelho de Jesus Cristo. Vamos então escutar a palavra de Deus deste dia, o Evangelho para nós de hoje, segundo Marcos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos e jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós vemos que Jesus entra neste embate público com os fariseus a respeito do cumprimento das normas exteriores, ou melhor, da proveniência destas normas. De fato, nós não podemos nunca nos esquecer que Deus, quando deu os mandamentos a Moisés, eram 10 os mandamentos. No tempo de Jesus, estes 10 tinham se multiplicado em mais de 600, entre preceitos, normas e leis que os judeus tinham que observar. Dentre todas estas normas, como diz o próprio Evangelho, a maneira correta de lavar os copos, de lavar as jarras, a maneira certa de se alimentar, o momento em que podiam colher ou não colher, normas exteriores, normas que tinham sido acrescentadas na lei de Deus, porém que eram absolutamente vazias, eram apenas preocupadas com o exterior. De fato, os fariseus são este tipo de pessoa, preocupados com o exterior, com a aparência das coisas e não com o coração, não com a verdadeira intenção. Este é o ponto fundamental da crítica de Jesus. Inventaram estas normas que defendem uma coisa exterior e se esquecem do interior. Jesus então recorda que não é a prática exterior que muda o interior, mas é o contrário, é o coração modificado que muda também o exterior.
Além disso, este Evangelho nos demonstra que estas normas que falam de pureza, que falam que as mãos têm que estar limpas, que todo o corpo tem que estar purificado, não falam, porém, de pureza do coração. De fato, essas pessoas que exigem uma pureza exterior são as primeiras que têm um coração sujo, um coração cheio de amarguras, cheio de frieza e de distanciamento das pessoas. Esta palavra ainda nos fala que a exigência que tinham, o apego que tinham por observar a lei, que não era mais de Deus, mas era lei apenas humana, fazia com que até mesmo deixassem de cuidar dos próprios pais, porque a observância da lei era mais importante. E os meus pais que são idosos, eles que se virem, o dinheiro que eu tenho vou entregá-lo todo para Deus. Então, que esta palavra pode nos ajudar a refletir neste dia. A primeira coisa é entender isto, que a lei moral que Jesus veio trazer, ela é inteiramente interiorizada, ou seja, é uma lei que parte do coração. A moral do cristão, ou seja, aquilo que pauta as nossas escolhas, as nossas decisões, que faz com que a gente faça isso e não faça aquilo, não pode ser só uma coisa exterior, não pode ser uma coisa só pela aparência, para que os outros vejam que eu estou fazendo isso ou aquilo. Tem que ser uma convicção que nasça do nosso interior. Por isso, a lei moral é interior, está no coração do homem. Uma vez que o homem converte o seu coração e passa a viver segundo o Evangelho, o seu exterior vai ser apenas um reflexo do interior. Fazer o contrário é forçar que o meu coração mude de acordo com o jeito com o qual eu me visto, com as coisas que eu faço com as minhas mãos ou com as palavras que eu profiro com os lábios. Forçar o coração desse sentido não funciona, não é uma conversão verdadeira e facinho as pessoas desistem. Isso nós podemos dizer por experiência própria. Quantas e quantas pessoas nós já tivemos a ocasião de acompanhar que tentaram começar o seu processo de conversão, mudando o jeito de se vestir, mudando a maneira como se comportam, como rezam, forçando o coração a se converter. Não se converte. É o coração que muda para depois o exterior ser modificado. O perigo dos fariseus que nós vemos no Evangelho, que Jesus tanto condena, hoje é mais do que sempre forte dentro da igreja. Nós temos muitas pessoas que vivem exatamente como os fariseus do Evangelho, pensando que tudo se base na exterioridade, no jeito com os quais se vestem, na maneira como rezam ou como recebem a Eucaristia, na maneira como proferem as palavras e as orações da fé. Práticas exteriores que não falam nada do interior da pessoa, porque de fato, acompanhando estas pessoas, nós sabemos que a sua exterioridade esconde muitas vezes uma prática interior totalmente desvirtuada da lei de Deus, totalmente longe da prática dos valores do Evangelho. De que adianta ser uma pessoa que aparenta ser boa, quando no seu coração existe apenas maldade, existe calúnia, existe inveja, existe rancor? Coração diferente provoca um exterior diferente. Exterior diferente não provoca um coração diferente. Que a gente possa refletir sobre isto neste dia. Que a bênção de Deus seja derramada sobre você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.